Olá pessoal, bem-vindos ao Açores Metal Podcast. Um podcast de heavy metal em que dois açorianos compram um bilhete todas as semanas para o voo número 666 da SATAM, Serviço Açoriano de Transportes Aéreos Metaleiros. E levantamos voo numa viagem à volta do mundo do metal. Aterramos nos aeroportos mais badalados, falamos de bandas, falamos de músicas e na semana seguinte voltamos a levantar voo no nosso AMP Force One. Eu sou o Zé e o meu amigo capitão deste voo é quem? Captain Nuno Melo. Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. We're going to a new podcast and the source for the outside temperature is 4 degrees and the thanks for flying heavy metal shorts and Hail mais ou metal. menos isso. É sim, pessoal. Realmente é o grande anúncio da semana. Já comunicámos à CMVM. A SATA, Açores Airlines, como vocês sabem, estava para as ruas da amargura e a gente comprou aquilo por uma visitação de 2,5€. E a coisa calhou. Agora vamos ver se a gente não consegue fazer um buraco maior do que o que eles já tinham. Portanto, a gente para já vai pintar os aviões de preto. Comprámos para já em leilão o do Iron Maiden. O Ed Force One comprámos e pintámos por cima o logo do AMP. Portanto, agora está parado no hangar da base das lajes. Aquilo por enquanto está assim uma coisa só pintada. A gente foi ao chinês e comprou umas latas de tinta, porque a gente gastou o dinheiro todo a comprar os aviões, mas a gente fez assim por cima da cara do Ed e escreveu AMP. E no Ed Force One a gente fez AMP por cima, assim bem pintadinho. Ninguém vai notar a diferença. Temos no contrato de compra dava 3 viagens comandadas pelo Bruce Dickinson, já não é mal. Depois a seguir vai ser há de ser o Zé a comandar o avião, mas vocês não se preocupem que eles vão vai a SATAM vai andar aí a mostrar tudo o que... SATAM, a companhia açoriana do Metal Clan. É isto, serviço premium para aqueles que ouvem este podcast só. Exatamente. A gente tem sempre um lugarinho no... isto é tudo inspirado no Air Force One. Tem uma zona pós jornalistas. A gente vai ter uma zona também para vocês na parte do avião, mas sempre com boa música a tocar. Claro. E vocês não precisam daquelas histórias de desligar os aparelhos, avançar e abaixar, porque não, está sempre a tocar boa música. Sempre. É assim. Isto é tudo indica que vai ser uma companhia aérea de sucesso. De sucesso. Imenso sucesso. Olha, e sabe quem é que levantou voo no último episódio? Os grandes Alameda. É isso. É verdade. Levantaram voo. Saíram dos carris e saíram dos carris do metro e levantaram voo. E foi uma conversona mesmo. Olha, daquelas que eu ouvi na sala de espera lounge da SATAM. Querem lá na sala. Já estamos a tratar disso. Vamos ter salas de espera lounge em tudo quanto é lugar. Não vai haver primeira classe, porque tudo é primeira classe. É tudo primeira classe. É tudo corrida. Vamos ter... vocês, durante o voo, são servidos com boa cerveja que podem escolher entre Megadeth, Iron Maiden, AC/DC, café do Kirk Hammett, tem tudo. Café do Kirk Hammett. Ainda não conseguimos arranjar comida, mas se o pessoal for a beber e ouvir música... se calhar o Rob Alford deve estar aí a preparar uns bolinhos de Natal qualquer para servir lá. Vamos ver o que é que... Vamos ver. Mas pronto, o nosso objetivo é que a SATAM seja a companhia aérea de todas as coisas, as bandas de metal daqui para frente. Os amantes de metal. E é isso. Os amantes, como quem diz. Calma lá, que isto há que ter... Portanto, só dizer que bem-vindos ao que poderá ser o último episódio do AMP, porque se alguém da SATA tiver ouvir a gente vai ser processados e provavelmente já na volta.
mas de resto Entretanto, foi bom enquanto durou. isso. Entretanto, vocês têm uma entrevista ao Java Meda, como o Zé estava a dizer, que foi uma entrevista do Catano, pá. Exatamente. E Muito as boa, músicas de espetacular. Java Meda? E as músicas de Java Meda? Oh, Espetáculo. Que qualidade musical. Algema com combinação fado e metal. A Bihol Nishima, cantada em hebraico. Mais umas quantas. Pesquisem A sobre o Sonder, João o Almeida. último. Exatamente. Vão ficar mesmo surpreendidos. E é garantido que vão adorar esta banda. Porque é mesmo espetacular. E não se esqueçam que a gente está a sair a 20 e no próximo sábado, Pumbas, novo single. Por isso, não se esqueçam. Vamos lá seguir esta banda e apoiar. E pessoal que esteja a ouvir a gente, dê uma oportunidade a esta banda. Para os gajos têm uma convidada do caraças. Vamos a isso. É isso. Grande entrevista. Falámos com dois amigos de lá, o David Coutinho e o João Faria, o frontman e o baterista desta bela banda portuguesa. E pá, espetacular. Grande entrevista, grande vibe. E espero que tenham gostado. Se ainda não ouviram, vão ouvir e vão ouvir também o Alameda. Vale muito a pena. Não é? Mas custa-me acreditar que alguém ainda que os nossos ouvintes ainda não tenham ouvido. Pá, às vezes acontece um imprevisto, não é? E eu na puto, mas fica sempre aquele vazio quando a gente não ouve o episódio da semana. Saiu, fica aquele vazio. Eu acho que sim. Eu acho que a vida perde o sentido. Eu acho. Exatamente. Eu acho que, vazio. É o chamado, isto em psicologia chama-se The Amp Vacuum, que é o vazio amp. Isto é psicólogo da casa amp. É complicado, é verdade. Esta casa tem de tudo. Basicamente, casa amp tem de tudo. Desde cientistas loucos a peritos em cinema e viagens aeroespaciais. Agora também peritos em aviação civil. Claro. E por aí fora, vamos. Fora. Olha, com isto onde é que vamos? Para a secção. Aquela secção que no avião da Satam passará em loop. Ouvirem com atenção. Azores Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas. Aí está, pessoal, um molho de notícias altamente selecionadas para vocês falarem durante a viagem desta semana. Tipo aqueles jornais. É tipo aquelas entrevistas que eles fazem ao Papa no voo do avião de Vaticano. Imaginem a gente com o microfonezinho, vestidos de batina, a dizer: Pero que esperemos que é isso. Hoje vamos dar as notícias. Hoje o que temos é isto. Hoje vamos dar as notícias em batinho. Vinitos das notícias. Notíssimos de AMP será lá primeiros dites por Zegis. Perceberam? Bom, agora vamos traduzir isto para português, para o nosso açoriano. Eu vou começar já com uma notícia? Começo já, não é? Então começo já. Pensei. Não percebeste o botinho? A primeira notícia será dita por Zé. Claramente. Primeiros notícios ditos por Zézis. Zezitos, ok. Então, primeira notícia é Gojira em Portugal, meus amigos. É isso. A banda francesa Irmãos do Plantier está de volta à Tuga. E mais em concreto ao Voa Heavy Rock Festival. É isto. Não estava previsto. Mas a verdade é que os amigos Gojira vieram substituir outra banda que infelizmente teve de cancelar a vinda a Portugal. Falo dos Avenged Sevenfold, que emitiram um comunicado a dizer que estão a meio da gravação do seu 8º álbum e por isso decidiram dedicar-se ao álbum e cancelaram todos os concertos daqui por diante. O que pode ser bom sinal. Pronto, mas a gente tem os Gojira. Isto é uma substituição de ouro. Mais ou menos como estão a ver quando o Éder entrou pelo lugar do Renato Sanches na final de França. É isto. Mais ou menos os Gojira pelo... mais ou menos.
Não, não. Mas só porque os Gojira são franceses. Não, exatamente, era isso que eu ia dizer. Mas pronto, É o que é. acabamos de perder todos os ouvintes em França. Em França, os nossos. Gojira, pardon. Ok. Mais. Vamos a notícias mais animadoras e vamos fazer um brinde à nova cerveja dos AC/DC. Aí está. É isso, meus amigos. AC/DC. Levantem os copos. Levantem os copos e a banda vai trabalhar aqui com a Knuckle Bones, que é uma empresa que tem uma série de bebidas de edição limitada, e eles estão a trabalhar juntos para criar uma oferta personalizada dos AC/DC. Uma cerveja que se chama For Those About to Rock Ale. Aí está. Hã? Que nome? Hã? Perfeito. Você já tá, e pronto, é uma cerveja que a gente gostava de receber aqui umas amostras, se fosse possível, já que nunca nos chegou nada da Trooper, de Iron Maiden. Podia ser que calhasse uma cerveja aqui dos grandes AC/DC. Epá, se não chegar, a gente está a tentar beber. Não, mas já começámos a tratar disso. Acabámos de escrever 150 cartas para o amigo Angus Young e metemos todas aqui nos correios. Vamos lá ver se alguma chega lá à Austrália. Vamos lá ver. É engraçado que o Chris Davis, que é da Great South Bay Brewery, disse qualquer coisa assim como esta. Entra em qualquer lugar do mundo e testemunhará a combinação aparente natural da cerveja e da música. Na verdade, eu arriscaria-me a adivinhar que desde a invenção do álcool, o consumo de cerveja e a criação de música foram feitos em conjunto. É possível. É possível. Se bem que as touradas também estão lá perto. As touradas da Ilha Terceira. Isto quem não conhece a Ilha Terceira, pá, mas pronto. Mas pronto, acho que os Municipal também vão. Eu vi há pouco tempo os Municipal estão a preparar uma bebida, uma cervejita. É? Cerveja nacional. Ok, pode ser com menos. Mas acho que estão aí a trabalhar. Pode ser que essa chegue cá, não é? Uma cerveja preta, claro. A cerveja de AC/DC basicamente tem o símbolo de AC/DC, tem aquele canhão do For Those About to Rock, e é assim em preto. E pronto, a notícia é basicamente esta. E é caso para dizer que For Those About to Rock, we salute you with our beer. Hã? For those about to drink, we salute you. Highway to beer. Highway to beer. Hell's beers. É isto só. You pour me drink all night long. Pour me drink all night. Também é boa. Thunder beer. Temos mais. Thunder beer. É isto só. Beer Struck também serve. Beer Struck também é muito boa. Também serve. Muitas. Várias. É isto só. Elves Booze. Temos várias. Várias edições, várias colheitas selecionadas por assim dizer. E até ao fim do programa podemos ir lembrando de mais. Vamos lembrando mais. Não sei porque é que eles não nos contactam para o marketing. Não percebo, pá. Back in Beer. Isto é para aquele que não... Os coisas anónimos não funcionou. Back in Beer. I hear the say. Oh, it's good to be there. Ok. Bem, outra notícia. Metal Lords. É isto, pessoal. Não estou a falar do Mr. Tony Iommi, ou do James Hetfield, ou do Ronnie James Dio. Não. Estou a falar do novo filme do criador da série Game of Thrones, D.B. Weiss, que vai estrear em breve, onde, meus amigos, já sabem, claro, Netflix. É isto. Eu vi isto no Instagram do Jason Momoa, que, como se sabe, é o Khal Drogo do Game, ou era o Khal Drogo do Game of Thrones. E isto é uma comédia, é um filme de comédia. Tem como produtor executivo musical o grande Tom Morello, guitarrista dos Rage, ou ex-guitarrista dos Rage Against the Machine e dos Audioslave. Portanto, não deve haver falhas gritantes
pronto, em relação à música, não é? Então, mas o que é isto do Metal Lords? Basicamente, como estava a dizer, é uma comédia que tem por base o seguinte. 2 amigos estão no liceu, isto é a sinopse, 2 amigos estão no liceu e gostam apenas de um estilo de música. Qual é? O melhor de todos, claro, heavy metal. Há uma batalha das bandas, uma coisa muito, muito típica nos States, e eles precisam de um baixista. Só que não é fácil, porque nunca ninguém quer tocar baixo. É tramado. Ora bem, um deles tem uma paixoneta por uma rapariga violoncelista, e pronto, a história é tipo Hollywood, não é? Gira à volta disso e dos estereótipos que se aplicam ao heavy metal. Do trailer momentos pensei que ias dizer uma rapariga violenta. Por acaso no trailer ela tem uns grolos interessantes. E do trailer que saiu parece bastante engraçado. É para ver num domingo à tarde, para se rir um bocadinho. No trailer, pipocas? Pipoca jump, pretas, torradas. É só pôr mais uns minutos de micro-ondas, é fácil. E é fácil fazer estas pipocas. Há uma parte que o miúdo tem uma camisa de Jantrax, outra tem uma camisa do British Steel, e parece-me porreiro. 8 de Abril, acho que é um bom filmezinho para se ver. Ok. Metal Lords. Já agora eu, entretanto, só porque eu, entretanto, me lembrei de mais algumas, ver o filme a comer as pipocas e a beber a cerveja de JCDC, lembrei-me, entretanto, de mais nomes. Por exemplo, podemos ter o Whole Water Beer. Water Beer, claro. Let There Be Beer. Let There Be Beer. Muito, muito edição que é quando se compra as caixas. Beer to Thrill. It's a long way to the top if you drink too many beers. É um tema à volta disto. You dirty beer done dirt cheap. Isto. E pronto, está bom para hoje, se calhar. Acho que estamos insistindo demasiado no tema da beer. Mas já sabem, comprem, provem e depois digam-nos se é bom. Nós estamos à espera das caixas. Quando elas chegarem, a gente também diz qualquer coisa. É isso. Podemos só dizer a última: Sin Beer City. Ok. Vamos já passar à próxima notícia, que senão o pessoal já está aí pronto a saltar do avião. Que isto estamos a dar as notícias para o avião. Notícia muito fixe, que em princípio vai-se passar só nos Estados Unidos, mas nunca se sabe se a coisa correr bem, se não vai a outros países, e com um bocadinho de sorte a Portugal. Então não é que os grandes irmãos Cavalera, dos nossos amigos irmãos brasileiros, não é que eles vão agora, que eles anunciaram agora para a primavera-verão uma tour em que vão selecionar várias músicas do álbum. A tour primavera-verão parece aquelas roupas. E agora aqui a coleção primavera-verão. E então se calhar até vão, se calhar até pode haver uma merchandising primavera-verão. Mas então, os nossos amigos vão numa tour tocar músicas selecionadas dos grandes álbuns dos Sepultura, dos primeiros álbuns que são talvez dos mais famosos da banda, Beneath the Remains e Arise. Isto vai acontecer de 26 a 29 de maio em vários lugares. Esperemos que a coisa corra bem e eles levem isso por mais locais. E eles basicamente vão reviver músicas deste álbum. E pronto, eles dizem que agora estão bem, mas que tiveram 10 anos sem se falar, os dois irmãos. Nossa. E que é um bocado, exatamente, e esperam que tem sucesso, não é? Agora isto nunca mais volta a acontecer, não é? E a gente exatamente, e a gente fica aqui à espera que isto saia bons concertos e que o pessoal, quem sabe se hoje ainda se volta a reunir com Sepultura. Pouco provável, mas vamos ver. Mas nunca se sabe, desde que os Halloween conseguiram juntar toda a malta porreira lá, nunca se sabe. Isto pode ser uma trend.
Mas de certeza que eles vêm a Portugal, porque Portugal ou Lisboa, ou Portugal, ou Lisboa, pronto. Porque já foi comprovado cientificamente que Portugal ou Lisboa são a capital oficial do metal em 2022. Portanto, mais tarde ou mais cedo eles vão aparecer aqui. Se não for em 2022, é 2023, quase certeza. E pronto. Pronto. Se eles vierem tocar músicas dos Cavalera Conspiracy, já é bom. É? O que interessa é eles virem. É, o que interessa é eles virem. E por falar em virem, vamos começar a ir. Vamos, pronto. Alterar a rota. Vamos alterar a rota. E vamos levantar voo. Começar a levantar voo para o nosso tema, não é? É verdade. E a gente vai subir mais uns quantos mil pés, que é para ver bem de cima. Se bem que a gente hoje vai falar de coisas que a gente até tinha que descer abaixo de terra. A gente vai aterrando, vamos aterrando o One Force One, não é? A gente vai aterrando também para reabastecer a chamada escala técnica. Escala técnica. A gente percebe disto. Vocês pensam, é todo um vocabulário. Se a gente não percebesse disto, a gente não tinha comprado uma empresa de aviação. Nada disso. Isto foram muitas horas a jogar o Flight Simulator, muitas. Exatamente. Tema 2 é, então, sítios mais originais ou estranhos onde bandas de metal deram concertos. Exato. E há mais do que vocês pensam. É verdade. Vamos pegar aqui no M-Force One, vamos aterrar nesses sítios meio manhosos. Aterramos na mesma, porque o capitão tem experiência. Portanto, basicamente vamos falar daqueles... Alguns são voos rasantes só. É. Aqueles sítios, aqueles concertos que eles deram que nem ao próprio diabo lembra. Portanto, vamos lá. Vai ser bonito. Vamos falar de vulcões, vamos falar de aviões, grutas, tudo. Na história da música, para já, há muitas bandas que deram concertos em locais estranhos, sem ser no metal. Logo aqui a começar em algumas, logo começar por uma das maiores bandas do mundo. Aquela que o amigo de Mustaine diz que se tivesse continuado nos Metallica, eles tinham ultrapassado em fama. Os Beatles, com o seu concerto no Rooftop. Um pedaço de história. Que podem ver o porquê da sua realização. Não na Netflix. Não. Mas na Disney Plus. Pronto. Vamos perder o contrato. Há outro também muito famoso do grande Man in Black, do Johnny Cash, quando ele deu um concerto na penitenciária de San Quentin. Deixa-me só dizer que esse dos Beatles na altura originou um engarrafamento do caraças que a polícia teve que ir lá acabar com o concerto. Isto nos anos 70 não era fácil. Hoje em dia não precisamos de concertos em lugares nenhums para ter engarrafamentos. Mas na altura nem precisa de concertos, que é. Exatamente. Só. Estava a falar no Johnny Cash, nesta de San Quentin, mas o Johnny Cash por acaso tocou em várias prisões. Na de San Quentin, naquela de Folsom Prison. É esta Folsom Prison que foi a grande música dele, a Folsom Prison Blues. Pronto, que dá esta ideia de ele tocar em prisões. Um senhor, o grande Johnny. Os Pink Floyd, com o Live at Pompeii, no anfiteatro romano. Nós vamos falar de anfiteatros romanos também, na base do vulcão Vesúvio, é icónico. Mas pronto, vamos dedicar ao metal e vamos aqui tentar fazer um apanhado AMP, que obviamente não é exaustivo, porque o nosso avião também não pode estar em tudo, não pode estar presente em tudo que é sítio, porque a gasolina, já sabem, está cara. A gente também foi comprar a Satam logo na altura que os preços de combustível estão a aumentar. É isso. Mas pronto, a gente é investidores, a gente investe quando as coisas estão... Exatamente. E a gente sabia que eles tinham lá nos hangares ainda muito combustível e sente, pessoal da terceira sabe que a gente tem aqui a base aérea americana e tende à volta da base muitos depósitos combustíveis. Depósitos de combustível. Eu de vez em quando à noite dou um passeio aí por coisa e vou enchendo uns garrafões de 5 litros. Uns garrafões de 5 litros e já tenho uma boa. Já tenho a vir então uma boa meia dúzia deles. Que já dá para vapor e voltar. Exatamente. Já vi que vamos andar o episódio todo a voar.
a voar na maionese. Estamos muito aéreos hoje. Bem, mas pronto. Primeiro, vamos começar já com uma visita aos polos, não é assim? Visita aos polos? Vamos. Já? Podemos Então, começar já para visitar aos povos. Que é já para limpar esta A da frente. única. Exatamente. Se o WAMP é o único podcast que está nos 5 cantos do mundo e em 8 continentes, isto porque Certo, a gente chega mais ao um. país. Exatamente, porque a gente chega ao país unknown, que fica naquele continente que dá nome. Basicamente é naquela ilha do. Para quem não sei se lembram de uma série chamada Lost, havia uma ilha. Fica lá, a gente chega lá. Não sei se vocês já repararam que isto de tempos a tempos repete aqui um código. É o WAMP. Mas No final, desta grande série de podcast, afinal vocês vão perceber que nada disto se passou. Nada disto exatamente. Exatamente. E isto não pode ser considerado spoiler, acho eu. Mas pronto. E então, os Metallica, que também são uma grande banda, mas que pronto, não conseguem chegar àquele nível alto. Não é fácil. Pelo menos fizeram o feito de tocar nos 7 continentes, não é? Não conseguiram descobrir o Unknown ainda, porque a gente também, pronto, na revela. Agora vai ser mais complicado, a gente vai ter que andar a desligar o transponder do avião sempre que tiver a aterrar lá. É para ninguém dar por isso. É todo um vocabulário aeronáutico que tu não imaginas. Obviamente que o nosso avião não tem só uma caixa negra, tem montes de black boxes, montes, tem cheio. Todo o nosso avião é uma caixa negra. E pronto, os Metallica então decidiram tocar na Antártica, que era o único continente que faltava tocar à banda, e pronto, é neste momento a única banda que já tocou em todos os continentes. E eles fizeram um concertozinho pequenino para os pinguins. Viu-se. Tinha lá. Tu estava só a dizer que os pinguins. Quem pensa que foi para os pinguins é que não é bem assim. Eu ia só dizer que a seguir ao corvo, o pinguim é capaz de ser a ave mais metal, porque também está sempre vestida de preto. E era ver os pinguins todos a abanar o capacete enquanto os Metallica tocavam. Os Metallica basicamente montaram havia uma espécie de tenda, não é? E foi um concerto engraçado porque eles para já começaram com a música Trapped Under Ice. Foi logo a primeira música para os pinguins. Os pinguins acho que não perceberam muito bem o sentido da música, mas pronto, então fora de brincadeiras, basicamente eles montaram lá uma tendazinha. E tem uma coisa engraçada que era, se por acaso houvesse gente a morar na Antártida e chegasse àquele concerto de repente, não havia nada. É verdade. Não é assim? É verdade. Via só o pessoal a abanar o capacete sem ouvir nada. Provavelmente estavam a usar os headphones heavies. Ainda não existiam, mas se já existissem... Pode ter sido uma das coisas que deu origem a esta criação deste podcast. Mas é verdade, 10 músicas, 1 hora de concerto, muito porreiro. Este concerto chama-se Freeze Them All, pronto, um bocadinho a homenagem ao Kill Them All, não é? 120 pessoas, alguns ganharam bilhetes no concurso, outros investigadores residentes naquela estação da Antártica, que era a estação Carlini, cheios de frio, provavelmente, mas eu curti muito. Isto com o metal nunca há frio, a gente começa a abanar o capacete e aquece. A questão estavas a falar de não ouvir, os Metallica não usarem os seus amplificadores tradicionais. É propositado mesmo, não é? É mesmo porque, devido à condição frágil do continente, não é? Dos icebergs, daquelas coisas cá para lá, eles não podem usar a amplificação de som e por isso teve que ser o som através dos headphones. Imaginem que os Metallica tocavam o início do Sad But True e aquilo provocava uma avalanche ou uma coisa assim qualquer. Não era bonito. Basicamente eles... Eu vou contar agora a versão oficial. Okay. Oficial LAMP. A versão oficial LAMP então é que os Metallica a caminho iam ainda na altura ainda não havia a Satam,
Mas tiveram Não, aqui noutra. foram no Parque de Gelo. Partir gelo. Exatamente. Partir jogo lá fora. E estavam lá a ver televisão. E o que é que passou na televisão? O filme Ice Age, Idade de Gelo. Ok. E então, o que é que eles veem? Vêm logo no início aqueles que vêm a enfiar uma noz no gelo, a abrir uma fenda que dá cabo do planeta. E então, o que é que eles pensaram? Ei, não podemos ter os amplificadores a tocar. E então, Os gajos, como já tinham vindo às festas da Praia da Vitória, viram aquelas tendas das festas da Praia da Vitória e, epá, isto é perfeito. E então montaram as testas das festas da Praia da Vitória, só que desta tenda só passa metal, que é uma coisa que exatamente. Eles na já Praia da tiraram Vitória isso não as. acontece. Eles já tiraram com as mesas dos DJs lá para o meio do gelo. É assim. É isto. Freeze 'em All, live in Antártica, dos Metallica. O primeiro grande sítio estranho que tínhamos de falar aqui. Os Metallica em si, a gente estava a falar um bocadinho do Johnny Cash. E ele, com os seus concertos icónicos nas prisões. Mas os amigos Metallica também o fizeram. E fizeram numa prisão que o Johnny Cash deu, que foi a de San Quentin, em 2003. Uma época meio malograda dos Metallica. Mas uma coisa é certa, o pessoal, se eu fosse prisioneiro, a minha prisão de eleição era San Quentin. Eu dizia logo, eu quero ir para San Quentin. Quero ir porque aí vão dar concertos de certeza. Mas pronto, é discutível no sentido em que no sentido em que os Metallica foram tocar músicas do Saint Anger. E aí eles há rebates, mais uma vez pura especulação minha, mas há rebates de que houve muito preço que disse não, isto é pior do que o Corredor da Morte. Eu arrependo-me. É verdade. Foi o primeiro concerto do Mal o Lars começou a bater ali na bateria, eles disseram mete-me na solitária já, mete-me na solitária, por favor. Foi o primeiro concerto do Trujillo, do Rob Trujillo. Uma parte só, ele quase parece um prisioneiro, da maneira como está vestido naquele videoclipe do Saint Anger. Mas até está fixe. A música Saint Anger, obviamente, que é a música em si, pronto, não é aquilo que a gente considera Metallica, mas o título da música e mesmo o ritmo da música, acompanhado com o vídeo, eu acho que está porreiro. E aquela parte do Madly in Anger with You, com os reclusos todos, se vocês virem o videoclipe, tem os reclusos todos em cima, tipo, numa bancada, numa varanda, e eles a tocarem cá em baixo. Pá, eu acho que dá uma... Pá, muito fixe, eu gosto, eu curto. Pronto, a gente sabe o que é um Saint Anger, mas este videoclipe e o concerto que eles deram, isto foi só o videoclipe, depois deram um concerto de 10 músicas lá. Portanto, está fixe, pá. Espreitem este vídeo aí. Outras coisas dos Metallica, já agora para limpar já os Metallica aqui da lista toda, foi que eles deram um concerto numa herdade de vinha. Pronto, é isto, é enólogos Metallica. Durante a pandemia, um concerto que viria a ser conhecido por Pandémica, pandemia mais Metallica, eles deram um concerto basicamente para as uvas. Ou seja, naquela altura da pandemia ninguém podia ir a concertos, foi na altura mais complicada, e então os amigos dos Metallica decidiram fazer um concerto pronto, só para eles, quer dizer, só filmado com eles, para ser transmitido nos drive-ins dos Estados Unidos. A cena é que eles estavam numa herdade que faz vinho, que era a Sonoma Valley Vineyard, e pronto, e o background deles eram as imagens da vinha por trás deles. Há quem diga que acaba a colheita de um excelente vinho por causa da música. E mais um momento mais um momento de ampla especulação. Na altura eles não gravaram nos Açores porque os nossos aeroportos estavam fechados porque eles estavam para gravar nas vinhas do Pico. Ali nos corrais das vinhas do Pico, mas pá, não deu. Eu hoje, se trabalhasse na CMTV, tínhamos tema para toda a noite. Hoje. CMTV, é isso. Muito bom. Isso. Onde é que vamos agora? Onde é que vamos aterrar o avião agora? Vamos agora. Vamos dar uma se calhar dávamos aqui uma volta pela Roma Antiga para despachar aqui umas quantas arenas.
Este Já que avião, tu. este avião também vai para o passado e para o futuro. Isto é tipo o nosso, Isto. o nosso DeLorean, é igual. É igual. Exatamente. O Zé já falou há bocadinho, já deu aqui um cheirinho. Para acabar definitivamente o tema Metallica e sem especulação, neste É caso, verdade. há uma arena em França que se chama a Arena de Nîmes Uhum. e em que os Metallica deram um concerto e encheram aquela arena no Espetacular. anfiteatro. Este concerto é espetacular. É. Adoro esse concerto. Não só porque estas arenas romanas, como toda a gente sabe, por terem sido feitas há muitos séculos atrás, em que não havia microfones, eram feitas já de maneira para quem estava no meio da arena se fazer ouvir. Até Para os gladiadores também. Exatamente, mas ou seja, estava feito de maneira que até o pessoal que estava na última, aqui no Mauzão, ou Grande Glorioso, que estava no terceiro anel, No terceiro. Bom. da arena, conseguiu ouvir como se estivesse lá embaixo na arena e pronto, só isto já dá uma acústica espetacular e as bandas conseguem fazer grandes concertos. Arenas do mesmo género temos também a Arena de Verona, chamada Arena di Verona, que por acaso aqui por acaso o vosso amigo já visitou o lugar e é espetacular. Molto bene, molto bene. Muito bem. Para já Verona é uma cidade muito fixe. Não é das maiores cidades italianas, mas tem muita. É a cidade do Kiev Romeu ou e Verona? Julieta. Não. Sim, Romeu e Exatamente. Julieta. Agora está futebol. Por acaso fui lá visitar a casa. Por acaso fui lá visitar a casa da Julieta e me deixei lá o nosso como é que era? Os Capuleto e os como é que era? O Capuleto e o. Pronto, isto agora. Já não sei. Eu deixei lá o cadeadozinho na parede. Montecchio. E tem Montecchio, o cadeadozinho do amor. Meteste o cadeado do amor, ok. Meti o cadeado, está lá, romântico. Tenho aqui a. A chave veio de volta, que é para ninguém abrir. Veio de volta, claro, ninguém abre aquilo. Onde é que meteste a chave? Epá, olha, já não me lembro. Para isto é para aí. Por acaso sei onde é que está. Por acaso ainda sei onde é que está. Mas pronto, voltando à arena. A arena, basicamente, pelo que vi lá, a arena mais famosa neste caso de Roma, do tempo de Romano, é o Coliseu de Roma. E o Coliseu de Roma foi inspirado na Arena de Verona. Se a gente for a ver bem, o Coliseu é basicamente uma Arena de Verona 2 ou 3 vezes maior. E esta Arena de Verona tem uma particularidade muito interessante, é que ela está praticamente inteira, não é? Tirando só umas arcadas que caíram praticamente todas num terremoto qualquer que houve aqui há uns séculos atrás. O resto está tudo bem. E a gente tem uma coisa que é no Coliseu de Roma, pelo menos quando eu estive lá, não podias estar no centro da arena, não podias descer até a arena porque estavam em escavações e isso. E ali nesta arena de Verona tu podes ir até ao centro da. Já viste, imagina aqueles gladiadores lá. É verdade. E uma coisa que tem engraçado é que eu por acaso apanhei, não era de metal, mas ia haver um concerto, já não me lembro se naquela, acho que era havia uma noite ou duas, ou seja, eles estavam a preparar tudo para o concerto. E ia conseguir descer até ao palco, ou seja, tu conseguias estar no palco e olhares à tua volta e percebes. Imaginar, não é? Imaginar como é que era tocar para aquele pessoal ali. Exatamente, para aquela plateia que era espetacular. E pronto, esta foi um lugar que eu adorei por causa disso. E temos não é bem. Eles podem ser considerados metal, sei lá, metal psicadélico, talvez os Pink Floyd, não é? Uma das influências também. Exatamente. Certamente foram uma das influências do metal que nós conhecemos. Exatamente. Esta Arena de Verona já teve concertos de Black Sabbath, já teve concertos de Deep Purple e também o próprio David Gilmour, por isso é que eu estava a falar dos Pink Floyd, tem DVDs gravados lá
em 2015. Portanto, se quiserem ter uma ideia, é fixe, muito fixe. O David Gilmour, ele fez um álbum chamado Live at Pompeii, que é quando ele volta ao local do primeiro concerto dos Pink Floyd em Pompeia. O primeiro concerto dos Pink Floyd em Pompeia foi um concerto dado para ninguém. Foi só tipo um filme-concerto. Mas neste não. Quando o David Gilmour volta a Pompeia, para a mesma arena, a Arena Pompeia, ele já tem pessoas na plateia. E toca as músicas dos Pink Floyd, apesar de ser só ele. Também fixe. Muito. É isso. É isto, é arenas. Pá. Falar em arenas. Em Portugal há uma arena, Campo Pequeno. Portanto, se calhar. Não é uma arena romana. Não é uma arena romana, mas se calhar tem um chamariz para as bandas internacionais. Hey, do you want to play in a bullfighting arena in Portugal? E a malta vai, não é? Se calhar. Por acaso estava uma vez em Lisboa e descobri que ia haver naquela noite um concerto do Sebastião com o Miles Kennedy. Infelizmente já não apanhei bilhetes. Já não foi possível. Ficou com o coração cortado nessa noite. É verdade. Foi uma noite. Não foi uma noite muito bem. Fria que não me tivessem dito. Não tivesse sabido. Exatamente. Mais o gás. O que é que temos mais? Deixa-me continuar nesta tua. Okay. Que era. Estavas a falar nos anfiteatros romanos. E no anfiteatro romano de Pompeia, aquilo é na base do vulcão Vesúvio. Não é? Exatamente. Que depois, quando houve aquela erupção, toda a Pompeia ficou debaixo das cinzas. Mas não é. Mas aquilo é no sopé desse vulcão. E por falar em vulcão, vamos falar aqui do amigo Chino Moreno. É verdade. Frontman da banda de metal alternativo, os Deftones. Os Deftones é uma banda que o amigo Max Cavalera, que estávamos a falar aqui, tinha uma t-shirt que utilizava no videoclipe do Roots, Bloody Roots. Se vocês virem, tem lá mesmo a dizer Deftones. Mas pronto, ao contrário aqui daquele concerto inicial dos Pink Floyd, aqui o amigo Moreno tinha audiência dentro do vulcão. Pouca, mas tinha 20 pessoas. Então o que é que aconteceu? O amigo Chino foi para a Islândia, para dentro do vulcão Tricanantran, não faço ideia o nome do vulcão. Aliás, eu posso tentar ver. Ok. O meu islandês está um bocadinho enferrujado. Mas será qualquer coisa como Tri-hung-ka-jigur. Exatamente. Tri-hung-ka-jigur. Eu não percebo porque é que o amigo Chino foi para ali. Para já, temos um vulcão mais perto aqui. Podia ter vindo para o Algarve do Carvão. Fazia lá o concerto. Era mais prático, era mais bonito e o nome era mais fácil de pronunciar. Mas não sei. Não sei porque é que e não tinha que descer tanto. Não tinha que descer tanto, não. O gajo desceu até 400 pés de profundidade. Foi para lá. As pessoas pagaram 1.300 libras. Tiveram a oportunidade de caminhar durante 2 horas e meia nos campos de lava. Que o vulcão lava, pronto, já não estava, obviamente que já não estava coisa, não era? Desceu os tais 400 pés, 120 metros pelo vulcão abaixo e deram um concerto, que na verdade, pronto, foi um concerto de 3 músicas, em que apenas uma música é dos Deftones, outra é do Bob Dylan e outra é de quem apanhar. É isto. Bob Dylan não, David Bowie. Isto foi para 20 pessoas, este concerto. Mas realmente deve ter sido uma experiência única. Sim, mas como o Zé estava a dizer, temos cá um dos poucos vulcões visitáveis do mundo, na Ilha Terceira, que é o Algarve do Carvão, em que bastava descer em nota-se falta de cultura geográfica do amigo Chico. Exatamente. Mas a gente vai criar aqui uma rota com a nossa Satam que vai trazer gente cá. Eles param no queijo vaquinha, levam um queijo e vão até ao Algarve de Carvão a comer queijo e cá estão. Isto tudo para dizer que nós anunciamos já que a gente paga em víveres, a gente paga em queijo vaquinha, coisas tradicionais da Ilha Terceira.
se tivesse sido no Algarve de Carvão, era só descer um túnel de meia dúzia de metros e vocês estão dentro exatamente de um vulcão, em que vocês olham para cima e veem mesmo o cone com a abertura Exatamente. do vulcão, e é uma experiência espetacular. E por acaso, o que temos mais parecido com isso é o nosso Cristóvão, que não é metal, mas que já fez um videoclipe no túnel desse que dá acesso ao Algarve, que tem uma acústica diferente. E por acaso andei aqui à procura porque O Cristóvão só a vida acha, o Cristóvão, vocês não se lembram, é o rapaz terceirense que criou exatamente. a música mais conhecida durante a pandemia, que era o Andrà Tutto Bene. Exatamente. Não é brincadeira nenhuma. Pois não. E também procuramos que a gente também tem aqui um túnel de lava que é visitável, que é a Gruta de Natal, que durante a minha investigação, bem que tentei ver se alguma banda metal tinha tocado lá dentro, mas não, só missas no dia de Natal e um concerto de fado. Fica aqui avançado o Repto. Aliás, podemos já lançar o Repto a uma banda que tocou numas grutas, não é? Aí já... Sim, deixa-me só dizer que uma banda ia assistir a um concerto na Gruta de Natal, em que é preciso entrar de capacete porque aquilo é baixo, íamos literalmente abanar o capacete. Exatamente. É isso. Mas sim, uma banda que está habituada a tocar em grutas e que é portuguesa podia muito bem vir à terceira a tocar na Gruta de Natal. Estamos a falar dos grandes Municipal, não é? É verdade. Vamos falar aqui dos machos alfa da alcateia portuguesa, os grandes Municipal. Então, como é que era? Não interessa. O que é que se passou? O que é que faltava no metal? Era realmente um concerto numa gruta. E os Municipal deram isso ao metal. 90 metros de profundidade, 60 sortudos fãs, e os Municipal tocaram o álbum Hermitage na íntegra nas grutas de Miradair, as maiores grutas de Portugal, perto de Leiria, uma das 7 maravilhas naturais de Portugal. Acho que o Fernando Ribeiro até vive para estes lados de Leiria. O chamado verdadeiro concerto underground. De uma banda que já não é nada underground. É mesmo upground. Um concerto que levou a música dos Municipal para debaixo da terra, mas que levou o estatuto dos Municipal para cima das nuvens. Porque, se calhar, não foi este concerto, mas realmente foi um momento histórico e outro daqueles concertos que eu adorava ter lá estado. Muito, numa gruta com os Municipal, Fernando Ribeiro. Os gajos depois fazem um videoclipe que gravaram lá, que é o Common Prayers, muito fixe. E o que é que utilizaram? Ao estilo dos Metallica, todo o som que foi transmitido ao público presente foi por auscultadores individuais. Novamente, porque não se pode estragar, não é? Estalactites, estalamites, aquilo com a vibração do som, podia-se partir alguma coisa e os amigos metaleiros não estão para isto. Não. Exatamente. Não. Os amigos metaleiros, apesar de quererem inovar e fazer coisas originais, também se preocupam com o ambiente e com o património. É assim mesmo. O espetáculo mais profundo de uma banda em Portugal. Estes dos Municipal. Exatamente. Como não estava a dizer, temos a Gruta de Natal, temos a Gruta das Agulhas e devemos ter mais algumas grutas por aí na Ilha Terceira para se dar concertos. Na Terceira temos noutras ilhas. Temos também no Pique, temos várias. É assim. Temos várias. Podia ser uma sugestão boa, agora lembrei-me para os Municipal. Podia ser também dar um concerto para os Municipal, qualquer banda em Portugal. Era na Capela dos Ossos em Évora. Era um concerto. Seria interessante. Seria interessante. A vibração dos ossos a mexerem. Vai aos ossos todos. Era só cabeça. Iam literalmente revar cabeças. Mas uma piada. Um projeto que está previsto quando a Satam
Saddam, Os ingleses dirão Satan. Satan. Fica bem também. Todos os nossos voos têm o número 666. É isto. Portanto, exatamente. Passageiros para o voo 666 com destino a tal. E eles a correrem pela porta. Passageiros com o voo 666 para correr, eles a correrem pela porta. Mas está previsto durante as nossas ligações termos concertos. E um bocadinho inspirados num concerto dado em 2005 pelos Korn, algo que já era feito antes, muito provavelmente pelos nossos Mirica Faia, grupo de Xerice, que geralmente dava concertos nos aviões da SATA antes da gente os comprar a caminho da Bolsa de Turismo de Lisboa. Avionetas, que isto é capaz de ter os primeiros a dar em avionetas, não sei. Talvez. Mas os Korn em 2005 deram um concerto a 37 mil pés de altitude, a bordo de um avião entre Nova Iorque e Londres. Também foi engraçado. Houve a plateia eram vencedores de uma competição. Tinha também os soldados americanos e, claro, os tripulantes de cabine. Eles tiveram que cantar pelo sistema PA do avião. É verdade. Quando as raparigas de bordo, como é que se chama? As coisas de bordo, elas se chamam. As hospedeiras. As hospedeiras, exatamente. As hospedeiras de bordo anunciam vistam o colete, não sei o que mais. Eles estavam a cantar músicas como Freak on the Leash ou aquelas mais exatamente. Ou seja, imaginem eles a cantarem isto com um som telefónico. É tipo comida de avião. É só para tipo como eu iniciei o episódio. Era só mas pronto, o próprio baterista dos Korn, o próprio baterista dos Korn, antes de começar, avisou e disse ao pessoal: vocês não esperem muito, que isto está meio id aqui. E pronto. Consegui encaixar uma bateria. Acho que eles levaram uma versão de uma bateria tipo mini lá para cima. Deve ter sido bonito. Um avião e as coisas todas, obviamente que não ia sair grande coisa, mas a verdade é que foi em 2005, e era numa altura em que o New Metal, que eram os Korn na altura, ainda eram muito caro do New Metal, estava a começar o seu declínio, e eles precisavam de alguma coisa que os chocasse, que trouxesse para a ribalta, e foi isto que eles pensaram. E, pronto, está nice. O som, pronto, é como eu estava a dizer, é comida de avião, é aquela comida, pronto, come-se, pronto, só porque tem que se, né? É só porque, pronto, foi só aquela cena de ser num sítio diferente. Mas pronto. Olha, num sítio diferente, vou passar aqui, vou aterrar em Nova Iorque, estamos a falar aqui o avião, e ele aterrou em Nova Iorque. E vamos aterrar aonde? Vamos aterrar, meus amigos, mais propriamente em Wall Street, a localização da Bolsa de Nova Iorque, um dos maiores símbolos do capitalismo mundial. E quem é que se lembrou de fazer aí um concerto? Obviamente que foram os amigos dos Rage Against the Machine. Os que são contra os antissistema. O antissistema, exatamente. Os Fúria contra a máquina. Só podia, exatamente. Então o que é que os amigos do Tom Morello, como a gente estava a falar aqui, o que é que eles fizeram? Um concerto em frente à New York Stock Exchange para filmar a música Sleep Now in the Fire. Que basicamente, o que é que aconteceu com este concerto? Basicamente causou o fecho da Bolsa de Nova Iorque, uma coisa que não tinha acontecido há mais de 200 anos, aí desde a morte de Abraham Lincoln. Portanto, coisa pouco importante. Tecnicamente, a Bolsa não foi fechada, quer dizer, tecnicamente os mercados não foram fechados, só as portas da Bolsa que foram fechadas, a Bolsa acabou de ser fechada um bocadinho mais cedo, mas pronto, isso também são pormenores. A história por trás, o que acontece? Ano 2000, os Rage Against the Machine juntaram-se com o ativista político e produtor de documentários, Michael Moore, vocês devem conhecer do documentário Fahrenheit 9/11. Exatamente. Pronto, que é que eles tinha que ser uma mistura explosiva, não é? Rage Against the Machine e Michael Moore, causarem pânico na Bolsa. O vídeo desta música que eu estava a falar, Sleep Now in the Fire, do álbum de 99, The Battle of Los Angeles, é basicamente um mini documentário de como criar um motim em Wall Street, de como criar, como a própria diz, como
libertar a fúria contra a máquina capitalista. Então o que acontece? É mesmo um mini documentário. Aquilo é as filmagens, é eles a chegarem lá para tocarem a música. Aquilo é eles tinham permissão para tocar num edifício que é o Federal Hall, que é em frente à Bolsa de Nova York. Eles tinham permissão para tocar nos degraus. Só que a ideia deles não era só esta. A ideia do Michael Moore era tocarem nos degraus, que era onde eles tinham permissão e onde a polícia estava avisada que eles iam tocar, mas não no passeio. E a coisa desenrolou-se e eles foram a tocar para o passeio, e aquilo desenrolou-se tanto que eles tentaram a entrada na Bolsa de Nova York. E foi aí que os seguranças que estavam lá ativaram o botão de pânico e as portas da Bolsa fecharam. E pronto, com isto, mais à frente, depois a Bolsa acabou de fechar mais cedo e efetivamente fechou por causa dos Rage Against the Machine. Coisas engraçadas do videoclipe: vemos o Michael Moore a ser preso no videoclipe, vemos um dos polícias a tirar o cabo da guitarra do Tom Morello, a pensar que a música terminava ali. Só que isto foi um concerto falso, na verdade, porque o que eles queriam, eles tocaram a mesma música várias vezes, porque o que eles queriam era gravar este videoclipe do Sleep Now in the Fire. E então, eles não estavam realmente a tocar, eles estavam a tocar em playback. O que estava a tocar era um CD deles, uma coluna de som, e eles só estavam tipo, a fazer o videoclipe. Então, quando ele tira o cabo da guitarra, a música continua a tocar. Portanto, é daquelas coisas engraçadas. É isto, pá, é uma curiosidade interessante, uma banda de metal alternativo, não é? Como eram os Rage Against the Machine, e que tiveram montes de pessoas a assistir e quase provocaram um motim e que acabaram por fechar a bolsa. E uma coisa também que aparece no videoclipe, uma cena quase a prever o futuro, que é um rapaz que tem um cartaz a dizer Trump for President. No ano 2000, só em 2017 é que o Trump foi presidente dos Estados Unidos e pronto, e mais à frente houve os motins que toda a gente sabe que o nosso amigo John Sheffer, não amigo John, participou com muita rage. É verdade. Quais Simpsons, quais quem prevê o futuro? Não. Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. Muito fixe este também. Onde é que vamos? E de Wall Street podíamos ir ao museu, dar uma visita ao museu, claro. ao Museu de Patologia de Bart. Em Londres, este é em Londres. Já vá, mas a gente continua assim, a gente vai ter que arranjar um Concorde. A fazer bondes de Nova Iorque desta maneira vai ser Concorde. Vai ser um tal passar a noite a ir buscar garrafões de 5 litros aí aos Mas pronto, os gajos que trouxeram o violoncelo para o metal, os grandes Apocalíptica, ficaram conhecidos por tocar Metallica em violoncelo e que soa muito bem. Eles hoje em dia já têm originais e algumas músicas com voz e tudo. Sim. Mas eles realmente ficaram conhecidos foi por Metallica. Exatamente. E eles são finlandeses, como toda a gente sabe. E então, eles decidiram, em 2015, dar um concerto em que a plateia, para além de ser algumas pessoas que estavam lá, a plateia eram mãos desmembradas, órgãos internos, esqueletos de gêmeos siameses e testículos com formato incomum. Coisas assim do género. História natural. História natural. E pronto, eles basicamente tocaram o concerto nesse museu e não deixa de ser uma coisa original e diferente. Icónica, não é? Tocar quase num laboratório em Ponte Grande com esta coisa dos órgãos dentro de frascos, corações e mãos amputadas e não sei o quê. Deve ser interessante, não é? Deve ser interessante, para a finalidade de coisas estilo Dr. Frankenstein. Exatamente, é muito por aí. Mas pronto, os Apocalíptica então deram lá o concerto em 2015 e isto se calhar deve ser dos lugares mais originais, não? Sim, é dos mais originais, mas vou falar aqui do outro. Vou já passar, como a gente está no norte da Europa,
vamos continuar no norte, uma zona que faz frio. E vamos falar aqui de uma banda, por acaso de uma zona onde eu trabalhei em Inglaterra, que é Milton Keynes. Vamos falar dos Tesseract. Os Tesseract são quem? É uma banda de metal progressivo. Uma metal band, Uma metal band? Uma banda de metal progressivo. Uma das mais influentes do estilo gent metal. Gent, que é isto do gent metal? Basicamente, gent é uma onomatopeia. Tipo... sei lá. Basicamente é para simular os riffs da guitarra com palm muting. Gent, é isso que quer dizer. Mas não só. Estas bandas de gent metal têm muitas vezes guitarras de 7, 8, 9 cordas. Quanto mais cordas, melhores. O que eles querem é que seja com muita distorção e muito pesado. E às vezes com muitas coisas dissonantes. Estes Tesseract são mais ou menos por aí. Tesseract também, para quem gosta de banda desenhada e dos filmes da Marvel, é aquele cubo azul onde tinha que guardava uma das pedras do infinito que o amigo Thanos destruiu no último filme de Infinity Wars. Mas pronto, vamos voltar aqui aos Tesseract, à banda Tesseract. O que é que eles se lembraram de fazer? Não foi bem eles, mas foi tocar num iglu. Um concerto dentro de um iglu. É que ninguém se lembrou disto. Então, Finlândia, os amigos de Tesseract, temperaturas abaixo de zero, e concerto para os esquimós, digo eu. Isto foi um desafio que o pessoal da Jägermeister deslançou. Jägermeister é aquele licor verde alemão, e ao que parece eles têm uma empresa que lança anualmente um desafio às bandas para tocarem num cenário inóspito ou num cenário desafiante. E em 2015 convidaram os Tesseract para tocar nesta zona remota da Finlândia, que era habitada, muito, muito parcamente habitada. Mas está muito fixe, vão ver as filmagens, é espetacular a beleza do cenário, as pessoas que estavam lá é que ajudaram a construir o palco, e o palco é todo feito de gelo. Não sei como é que eles conseguem estar em cima do gelo e sem estarem presos lá. E depois construíram à volta o iglu. As pessoas estão todas lá dentro, eles estão a tocar dentro do iglu, o palco é feito de gelo, ou seja, espetacular. Eu gostava de ter estado neste concerto. Espetacular e original. Apesar de não ser um estilo de metal que a gente aprecia, mas nem que seja para a originalidade. Outra, já que estamos numa de gelo, temos aqui os Defile. Os Defile, que são uma banda de metal industrial, que em 2016 entraram para o Guinness, para o livro dos recordes de Guinness, por serem a primeira banda a tocar um concerto em cima de um iceberg a flutuar. Aí está. Não é fácil. Espetáculo. Então, isto fez parte isto fez parte do Jägermeister Ice Cold Challenge. Depois disso veio os challenges de Facebook e isso que o pessoal atirava água para cima, mas não confundir. O Ice Bucket, exatamente. Não confundir com esse. Isto era mesmo um challenge da marca conhecida de bebidas. Ice Cold Gig. Ice Cold Gig. É aquele licor, é um licor verdinho que tem uma rena, um alce. Qualquer coisa com cornos. Nosso conhecimento de caça também é amplo. Tive agora aqui uma ideia de criar o Toiro Master, em que punhamos um touro. Bullmeister, acho que podia dar certo. Podia dar certo. Anota aí, Zé. ideias não nos faltam. Mas pronto, os Defile então deram o concerto em cima deste iceberg. Foi um concerto de 30 minutos na Groenlândia. Infelizmente, se calhar hoje em dia já não existe cada vez mais o iceberg já não existe, mas que infelizmente a Groenlândia está a desaparecer, não é nada bom. Mas pronto, o concerto em si foi visto, tinha audiência, não pensem que eles estavam lá, o iceberg apesar de ser pequenino, mas eu tinha audiência, e então a audiência estava em botes de pesca, em barcos de pesca. A ver ali
Havia ali a pescar uns carapaus enquanto os gajos tocavam. Já tem aqui. Está a pegar, está a pegar. Tá. E pronto, foi engraçado porque a seguir eles foram e fizeram Mete aqui o. Como é que se chama? O coisa. Como é que era o nome o daquela engodo. O engodo. Mete aí o engodo. E foi engraçado porque a seguir ao concerto eles foram. Devem provavelmente ter pescado algum peixe e devem ter ido todos comer peixe grelhado ou qualquer coisa assim. Só esperemos que o peixe que andava lá não era só peixe porco, senão pá, o pessoal lá foi um jantar muito mauzinho. Enfim, bem, muito fixe. Esta do Iceberg, esta do Igloo. Isto dentro do Jägermeister Ice Cold Geek também houve outra do frontman dos Bullet for My Valentine, em que ele faz skydiving, em que isto é um concerto, bem, não sei se pode chamar bem um concerto, mas ele faz um concerto tipo ar, mar, terra, Air, Sea, Land. Portanto, ele começa a fazer skydiving, ele anda de barco, continua a tocar música e ele depois é puxado por um tornó, por uma tira de huskies e continua a tocar música. Não sei se pode ser bem considerado um concerto, mas existiu e é uma coisa diferente. Mas por falar em barcos, em barquinhos, vamos falar aqui de um grande barquinho que é imaginem agora, vocês chegam a casa e dizem à vossa namorada ou namorado e assim, querida, comprei bilhetes para um cruzeiro. Estavam baratos, comprei. É já amanhã, vamos partir já amanhã, temos que ir logo. Era lindo, não era? Agora imaginem que dizem, este cruzeiro é o Mega Cruise, cruzeiro dos Megadeth. O que é que era melhor? Hã? O que é que era melhor? Espetáculo. 2 em 1, cruzeiro e metal ao mesmo tempo. Pode dar para o torto também, é verdade. Beber cerveja a mais num barco, especialmente se forem daquelas pessoas que enjoam, pode não ser boa ideia. Podem, se calhar, passar uma viagem aí meia tramada. Mas a verdade é que os amigos Megadeth e o grande cabeça Megadeth pensou nesta ideia e pensou bem. Criar um cruzeiro de metal em que conseguisse meter lá uma quantidade de bandas, com uma quantidade de pessoas, e durante 5 dias as pessoas desfrutassem de concertos, de meetups, de falarem com os artistas, tudo o que se conseguisse fazer dentro de um barco. E aconteceu em 2019, mesmo antes da pandemia, $1.400 americanos, coisa pouca também, e podia-se ter embarcado no cruzeiro dos Megadeth, mesmo, como estava a dizer, mesmo antes do Covid ter atacado. Foram 5 dias, grandes bandas. Infelizmente o amigo Dave estava a recuperar de um... Ele teve aquilo na garganta, não foi? Foi o cancro na garganta, exatamente. Não conseguiu participar, mas teve bandas como Anthrax, Overkill, Lamb of God, Doropesh, Testament, tudo dentro do mesmo barco. Excelente, meu. Já viu o que é? Tu aí no... pá, não estou conseguindo entrar dentro do meu quarto, pá, esta chave não entra. Senhor Joey Belladonna, pode-me ajudar aqui? Sim, isto é... vou tomar um pequeno almoço, vou tirar ali mais um bocadinho de ovos mexidos, eu não sei quem é que está lá. O Scott Ian, do Jantrax, por exemplo, uma cena assim. Espetáculo. Não fiz, meu. Eu acho que é fixe. Eu acho que sim. E este cruzeiro podia ir ali pelos mares do norte e parava na Suécia. Parando na Suécia, eles podiam dar um concerto lá num teatro ao ar livre que eles têm que se chama Valhalla. Ok. Faz pensar em Valhalla, não é? Exatamente. Que era tipo a terra uma espécie dos deuses nórdicos, não é? Uma espécie de Olimpo dos deuses nórdicos. Exatamente. Este local é chamado de Valhalla porque isto fica situado na Suécia e isto é um teatro ao ar livre situado numa antiga pedreira de calcário. E isto em termos visuais é espetacular. Isto é basicamente temos uma espécie de uma floresta à volta e no meio temos esta abertura em que era uma pedreira, não é? Uma pedreira de calcário
Deve ser naqueles fiordes. Basicamente uma espécie de um monte que foi aberto, não é? Para retirarem eu ia dizer para retirarem a madeira porque estava a olhar para as árvores. Não, mas para retirarem a pedra e criaram esta espécie de quase como um anfiteatro. Então, natural, não é? Exatamente. Então o que é que eles fizeram no meio, ao fundo? Fizeram um palco. Este palco, esta... Eu estou aqui, já que eu há bocadinho tentei falar em islandês, posso tentar falar sueco. Claro que sim. Esta pedreira... Poliglota aqui. Esta pedreira era conhecida por Dragangarna. Claro. Depois eles mudaram para Dalhalla, se calhar soa melhor. Jardim de Dragão. Exatamente. Então, ela tem 60 metros de profundidade e 400 metros de comprimento e 175 metros de largura. Ou seja, coisa pequenina. Então, a pedreira funcionou até 90 e hoje em 95 fizeram 4.000 lugares para o pessoal assistir a concertos lá. Não, este lugar é principalmente de óperas e coisas assim desse género. Dizer só que isto é muito bonito porque é assim, isto fica situado perto de um lago, que é o Lago Sijan, e a água desse lago faz tipo numa das pontas não sei se foi feito de proposta ou se é natural, faz cascata numa das pontas da pedreira, o que faz com que faça uma espécie de uma lagoa no centro, que é onde está o palco, ou seja, o pessoal está a assistir ao concerto na zona da pedreira, tem um lago, tipo um fosso de crocodilos nos castelos antigos, e tem o palco. Isto já, como eu estava a dizer, isto geralmente é o que há mais concertos lá. Eles têm geralmente todos os verões 30, à volta de 30 concertos, e geralmente é jazzes e óperas e assim. Mas há uma banda de metal, meus amigos, que tem um concerto inteiro gravado lá. Muito fixe. Que se chama Suecos, exatamente. Que se chamam o Hammerfall. E o Hammerfall gravaram um concerto ao vivo lá, que está muito fixe, que é o chamado, que se chama Gates of Valhalla, e passa-se exatamente neste anfiteatro, e nem que seja para qualidade de som, é muito fixe de se ver. Não é, na minha opinião, é um concerto que falta um bocadinho ao metal, porque o metal a gente está habituado a ter a plateia muito perto do palco e interagir muito com o público, e ali, por causa desta distância da água, torna-se às vezes um bocadinho não é bem, falta ali qualquer coisa, mas em termos de som é espetacular. Valhalla, e é uma paisagem linda. Espetáculo. Pronto, é isto, pá. Valhalla. Hammerfall só podia, não é? Só podia estar lá na Suécia a dar estes grandes concertos. Epá, já falamos aqui de grandes. Já passámos aqui por muitos sítios. O que é que se podia falar mais aqui? Temos os Foo Fighters numa pizzaria. Pronto, também é. Coisas assim muito rápidas. O que é que temos assim? Os Foo Fighters deram então esse concerto foi um concerto de surpresa numa pizzaria em 2013. Ou seja, tinha 200 pessoas lá dentro. Foi um bocadinho sardinhas enlatadas, mas deve ter sido interessante. Geralmente comeram mais pizza sempre bom. E não foi pizza de ananás, certeza. Exatamente. Foo Fighters não é pizza de ananás. Pronto. Pode ter algumas que é fatia de ananás, mas já outras são boas. Se vocês quiserem saber como é que funciona a pizza do metal, vão ao nosso episódio 50, que o Zé explica tudo. Temos base de Black Sabbath, leva um pouco de Judas Priest, claro, uma pitada de Ozzy Osbourne e já não lembro do resto. Mas sempre sem ananás. Continuando assim em lugares diferentes, originais, exóticos, temos o Brian May dos Queen, que tocou o God Save the Queen no Palácio de Buckingham. Ou seja, sempre soube que a rainha era metaleira. Por acaso não sei se ele é Sir Byron, mas se não é. Também não sei, mas sempre soube que a rainha Isabel claro, seria metaleira. Isabel II seria metaleira, porque é outra que é interessante, porque a mulher chama-se Elizabeth, mas a gente chamaria Isabel em Portugal, nunca percebi bem porquê. Mas
Mas a Rainha Elizabeth deve ter abanado bem o capacete ao som do Win. E por alguma razão ela é uma dinossauro viva. É porque houve metal, só pode. Assistiu à gênese do metal, portanto, claramente. Exatamente. Provavelmente sabe a história melhor do que ninguém. Tem aqui também dos Avenged Sevenfold, que eles gravaram um concerto um bocadinho ao estilo dos Beatles, com as grandes devidas distâncias que eles gravaram no topo da sua editora discográfica, da Capitol Records, em 2016. E pronto, e há mais por aí. O que é que tens mais por aí? Não? Eu tenho um lugar que é espetacular, que fica no Colorado, que é o Anfiteatro Red Rocks. Isto basicamente é uma área cheia de rochas que tem uma tonalidade vermelha e aquilo é bem tipo as fotografias que eu vi, não é? Aqueles canyons, não é? Deve ser aqueles, tipo aquele Grand Canyons, talvez. É uma espécie de. É tipo isso. E então tu tens o palco e tu estás. Na altura do pôr do sol, aquilo fica tudo vermelho. Uhum. Fica espetacular. E portanto, mesmo que é daquelas coisas que, mesmo que se o concerto tivesse chato, tens a vista. Tens a vista. Isto neste lugar já tocou Joe Bonamassa, já tocaram os Van Halen, Nine Inch Nails, por aí fora. Uma coisa que eu olhei e pensei logo foi que é um sítio em que provavelmente durante muitos concertos já houve muitos pedidos de casamento. Provavelmente. Pela localização, não é? Para a beleza do local, não é? É muito capaz. Fixe. Não sei, lembrei-me desta quando estava a ver. É possível? Não, é possível. Pedir num concerto. Bem possível. O que é que tens mais? Tens mais algum? Não tenho, pá, só me lembro agora do mas não é concerto, mas do videoclipe dos Slayer na base das Fins, da Grandes Fins, no Egito, não é? Que eles fizeram aquele videoclipe da Seasons in the Abyss nas pirâmides de Giza, não é? As pirâmides de Gizé. Exatamente. Portanto, sabe o que é interessante? Sabe que é interessante, meu caro colega, porque apesar disto não estar combinado, foste tocar mesmo no ponto em que eu ia tocar. No Egito, que era concertos. Ia aterrar no Egito. Portanto, a gente já está com pouco gasóleo no avião e a gente vai ter que aterrar aqui. A gente vai ter que aterrar aqui no Egito fazendo uma das últimas paragens. Porquê? Porque nas pirâmides do Egito já tocaram os grandes Scorpions em 2005. Fazia parte da tour deles, que era a Unbreakable World Tour, e eles tocaram no Egito e para 4 mil pessoas ali ao pé das pirâmides. Foi muito engraçado. Antes disso, houve em 1978, não podemos considerar metal, mas já era aquele rock hippie daquela altura que estava a aparecer, que foram os Grateful Dead. Os Grateful Dead é interessante porque eles foram lá tocar só pelo nome, do Egito. Claro que tinham tocar nas pirâmides do Egito, Grateful Dead. Exatamente. As pirâmides são os sarcófagos dos coisas. Exatamente. E isto era na altura que estava a aparecer o movimento hippie e aquelas. E como vocês sabem, havia muita ganza metida por meio. E o baixista da banda. Substância psicotrópica. Exatamente. E o baixista da banda disse que havia um poder que emanava das pirâmides e que era o lugar que tinham que dar um concerto. Eles foram para lá. E eles acabaram por dar o concerto em frente às pirâmides, mas não sem alguns percalços. E então eles dizem que eles chegaram a certo ponto, ficaram com medo de estarem com alguma maldição egípcia atrás deles, porque eles ficaram a caminho do concerto, o caminhão deles ficou preso na areia e foi engraçado que para desprender o caminhão lá da areia foram
foram necessários camelos para puxar o caminhão da areia. E para além disso, o baterista magoou-se nas duas mãos, mesmo antes do concerto, e teve muita dificuldade em tocar a bateria durante o concerto. Portanto, havia alguma maldição de Tutankhamun. É no baterista e nas duas mãos. É logo. Exatamente, é logo, pumba. Ele basicamente só tocava com os pés. Olha, tem aqui, estou mal. Não consigo tocar, né, nas minhas mãos. Não tenho mãos para tocar. Ok, pronto. E pronto, acho que estava se calhar está na hora de virar o Satam para trás. Eu acho para ver se a gente volta para M-Force One, aula para trás. O M-Force One tem que virar para trás, porque já eu tenho que, agora acabando aqui de gravar, vou outra vez dar um saltinho à zona da praia, buscar encher mais uns bidões, que isto está complicado. É isso, pessoal, está feito o nosso episódio Lugares Estranhos, Lugares Originais, onde bandas de metal tocaram. Ficaram muitas por falar, obviamente, mas pronto, já sabem que nós vamos falando sempre aqui no podcast destes concertos. Provavelmente revisitaremos este tema mais à frente. Se acham que nos esquecemos de alguma atuação importante, como por exemplo na Lagoa das Sete Cidades, ou na Lagoa das Patas, ou na Lagoa, ou noutra lagoa, qualquer que vocês se lembrem. Lagoa de Negros, já agora. Exatamente. É dizerem. E pronto, e mais uma vez, se acham que este podcast tem valor, se acham que faz sentido aquilo que nós fazemos, e pronto, que se vocês ouvem, por favor, passem palavra. Passem palavra, porque isto é o mais importante para nós, é chegar a pessoas que nos queiram ouvir, basicamente é isso. É isso. E se querem passar um bom momento a ouvir um podcast em que a gente diz algumas tolices na brincadeira, mas também muita coisa séria por meio, é só partilharem com o pessoal. Vocês já sabem onde é que a gente está em todas as plataformas e mais algumas, inclusive mais recentemente no YouTube, e estamos também nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos em tudo. E alguma coisa que vocês queiram, bandas que queiram que a gente divulgue o seu trabalho, sei lá, algum comentário, nem que seja só para dizer um olá. Também temos o e-mail azores.metalpodcast.com. Digam-nos onde ouvem este podcast. Onde é que estão a ouvir este podcast? É isso. Tipo, onde estão a correr ou... Olá, eu sou o Joaquim e ouço todas as semanas. E ouço todas as semanas no Unknown, no país Unknown. É assim, pessoal. Para a semana estamos de volta. Já vamos pôr agora aqui mais um episódio no forno. Temperatura 666 com ventilação da boa. Sucos ali a ganhar sabor. Até à próxima semana. E já sabem, até lá, haja saúde. É isso, pessoal. Fiquem ligados, fiquem metaleros.